Tô ao vivo? Tô ao vivo. Ah, então tá bom. Tudo bem, gente? Eu vou. Deixa eu dar boa noite a todo mundo. Bem, daqui a pouquinho nós vamos começar uma. Eu vou iniciar a live, né? Quer dizer, já iniciei, mas estou esperando a Raquel chegar, que é a convidada hoje para a gente falar sobre vacinação, tá? A Raquel Saito, que é uma profissional de uma excelência, um espetáculo. Oi, Rebeca, tudo bem, querida? Oi, Nicole, tudo bem? Oi, gente, matando saudade de vocês. E então eu já mandei mensagem para Raquel, estou só aguardando. Eu inicio um pouquinho antes mesmo para ir batendo papo com vocês e deixar a sala pronta aqui, né? Deixa eu marcar aqui nos comentários. Oi, Cissa. Eu vou deixar nos comentários, Rita. Boa noite, gente. Vamos chegando mesmo, porque a conversa com a Raquel é sempre importante, né? A Raquel entende muito, muito, muito do assunto. E tenho certeza que essa noite nós vamos tirar várias dúvidas sobre a vacina. Não sei se vocês notaram, hoje à tarde eu deixei uma janelinha lá de perguntas. Eu recebi algumas perguntas aqui, tá? E vou fazer as perguntas para Raquel, tá? Ó o Dani também. Oi, Dani, boa sorte para você também, querido, tá? Boa live. O Daniel, gente, o Daniel vai iniciar também, Daniel Cordeiro tá aqui na página, ele vai iniciar na página dele também uma live também sobre vacinação. Então esse movimento gostoso, esse movimento positivo, né, de informação, de união, né, de conhecimento, né, e conhecimento apurado, fidedigno. Então esses movimentos são sempre bem-vindos e o Daniel também tem feito aí um trabalho, uma série de lives espetaculares sobre não só sobre a pandemia, né, a Covid, a situação em Manaus, onde tudo surgiu, né, onde tudo começou, melhor dizendo. Então, corrente de união e humanização, né, Cissa? Eu vou explicar depois o propósito dessas lives todas, tá? Mas fiquem aí que a Raquel chegando por aqui, eu já convido ela, já chamo ela. Eu vou marcar aqui o tema da nossa live. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Pronto, fixar um comentário. Beleza, acho que agora foi. Não? E eu fixei errado. Pronto, fixado. E vocês? Vocês estão bem? Como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão de saúde, família? Né? Muitos eu estou vendo, quer dizer, não vejo, já há algum tempo que eu não vejo alguns, outros eu tenho falado, né, pelo WhatsApp, outros eu não vejo há algum tempo, né? Tenho visto muitos aqui, são alunos. Saudades de vocês, gente, muitas saudades. Espero que vocês estejam bem. Olha, a Raquel acabou de entrar. E delícia. Bem, antes de eu chamar a Raquel, então só me sinalize. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Tudo bem? Joinha? Tá tudo certo por aí? Só sinalizem para mim, por gentileza. Oi, Neide. Tudo bem, querida? Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Ah, então tá bom. Beleza. Obrigado. Bem, eu vou chamar a Raquel. Raquel, já tô te chamando. Dada.
aí? Tudo bom? E aí? Raquel, boa noite. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá bem, Breno? Eu Saudade. tô, eu tô. Gente, deixa eu contar uma coisa, Raquel, agora brincando, né? Eu dei trabalho para Raquel hoje o dia inteiro, gente, porque eu fiz até a Raquel fazer um Instagram. Raquel do céu, que legal! E desculpa pelo trabalho. Não, tudo bom. Muito obrigado por me convidar, Breno. Um prazer enorme, enorme. Você é um amigão, querido. Imagina, imagina. Bem, deixa eu só contar, deixa eu contar o propósito dessas lives. Eu Ok, tinha ok. comentei com você rapidinho, né? E Sim, tem acontecido um movimento muito, muito positivo, muito, muito legal, que é um movimento, uma corrente de humanização, né? Que surgiu lá em Manaus, de uma psicóloga, a Cíntia Seabra. A Cíntia, Raquel, ela está lá em Manaus, ela pegou Covid, e tá. está com parentes em hospitais, né, internados lá em Manaus. E ela fez uma live com um colega meu, um colega psiquiatra, o Daniel Cordeiro, falando sobre a situação de Manaus, né? E o Daniel ficou muito sensibilizado, né, por esse movimento, né, por essa live. E a partir de então, ele começou a convidar pessoas para falar sobre a pandemia, falar sobre Manaus, né, e o que está acontecendo. E aí começou agora um movimento, né, de que assim, quem é convidado vai passando a bola e vai convidando outras pessoas com o intuito de falar não só sobre a pandemia, né, não só falar sobre Manaus, mas falar agora sobre a vacinação, desmistificar notícias falsas, falar com profissionais, né, da área da saúde, pessoas que podem falar de forma fidedigna sobre a situação, né, da pandemia, sobre a vacinação, que agora nós temos, né Raquel, uma notícia maravilhosa divulgada ontem. Então, o intuito de convidá-la aqui hoje é justamente não só de continuar com esse movimento do bem, de humanização, mas principalmente falar sobre agora a vacinação, que é um momento importantíssimo para, né, um momento que a gente está vivendo no país, importantíssimo para a gente, de fato, tentar vencer, né, a Covid. E não teria profissional melhor para poder falar sobre esse momento que nós estamos discutindo aí sobre a vacinação do que você. Então, Raquel, seja Obrigada. bem-vinda. Se apresente, fique à vontade, fale de você, se apresente, né? Porque eu acho que muitos aqui não. Muitos aqui, inclusive, são nossos alunos, viu, Raquel, lá da Tô fase. vendo, tô Muitas vendo. pessoas não se conhecem, então queria que você se apresentasse, por favor. Legal, Breno, muito legal te rever, mesmo assim, nessa situação à distância, né? Mas é bem bacana rever os colegas, porque acho que todo mundo passou por esse distanciamento, né? As coisas atropelaram um pouco o cotidiano da gente, mas bem legal, fiquei bem feliz quando recebi a sua mensagem. É lógico que eu estaria aqui, isso não tem dúvida nenhuma, né? E também é o que você falou, é uma contribuição. A gente está num momento de tantas angústias, né? Pessoas próximas perdendo o ente querido, colegas adoecidos e sequelados, né? Eu Uhum. mesma tenho algumas colegas de trabalho que adoeceram e passaram por UTI muito tempo, estão lutando ainda com as consequências da Covid. Então, é uma situação que a gente não imaginava passar, né? Então, assim, fica muito naqueles filmes, a epidemia, alguma coisa assim, mas a gente não imaginava vivenciar isso no século XXI, né? Então, é um prazer, é muito legal estar aqui e poder contribuir um pouco. Bom, você marcou lá na live, né? Eu sou enfermeira, sou professora da FASM, sou doutora em Ciências de Saúde pela USP, e a minha área é saúde coletiva, saúde pública, é uma coisa que eu estou trabalhando aí há 30 anos nessa área, e eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, né, há 28 anos, e há 12 anos eu estou na vigilância, exatamente no setor de epidemiologia, e o nosso setor, ele faz a interlocução com as unidades
do programa de imunização, né? Então, a gente cuida bastante disso, a gente está num estado de alerta, porque a gente se vê frente a um grande desafio, que vai ser vacinar toda a população, vai ser muito trabalho. Hoje é segunda, na quinta-feira eu fui numa reunião na Secretaria Municipal de Saúde, representando a FASME, onde a Secretaria estava pedindo ajuda nossa para poder trabalhar vacinando, né? Então vai ser um movimento muito grande, um movimento muito importante de imunização e um movimento, eu acho que uma situação tanto quanto tumultuada, né? As pessoas estão muito ansiosas, numa expectativa muito grande, nós vamos passar ainda por algumas questões que vai precisar e depender de uma consciência muito coletiva, sabe? Para poder continuar vivenciando tudo isso. E é isso, eu estou aí à disposição e a gente pode começar a falar a hora que você quiser. Tá bom. Bem, eu vou iniciar. Quem estiver aqui assistindo a gente, por favor, pode mandar perguntas. À medida do possível, eu vou tentando, eu vou passando as perguntas para a Raquel. Já tem algumas perguntinhas aqui, viu, Raquel? Tá. Muitos alunos nossos mesmo, viu? Assim, muito bacana, né, a participação deles. Mas eu quero começar com uma pergunta minha, né? Para a gente, de repente, eu acho que é uma pergunta norteadora aí. E aí, a partir disso, a gente vai batendo esse papo. Raquel, essas vacinas, né? As duas vacinas né, que foram homologadas pela Anvisa. O que são essas vacinas? Né? Fala para a gente assim mesmo o que são essas vacinas e como é que vai ser agora esse calendário, né, de vacinação? O que nós precisamos saber de imediato sobre essas vacinas? Por favor. Legal. Então, é interessante que a gente entenda um pouquinho a questão da própria Covid, né? Então, a gente está vivenciando uma pandemia de uma doença viral, né? Então, uma doença viral, a gente só consegue controlar com prevenção, né? Com a vacina. Porque o vírus, ele vai ter uma característica específica, ele precisa do DNA da célula para se replicar. Então, se a gente entra com uma medicação, um antibiótico, apesar de a gente utilizar alguns antirretrovirais, foram utilizados até no programa de AIDS, né, para tentar impedir em alguns pacientes a replicação viral, quando a gente fala de uma doença viral, a gente fala quase que exclusivamente de imunização. Então, nós teremos dois mecanismos que teoricamente imunizam. Ter a doença, né? Ter a doença, que é uma imunização natural, ativa, natural. O indivíduo entra em contato com o vírus e o próprio organismo dele, por meio do sistema imunológico, vai combater aquele vírus e vai registrar uma memória. Quando a gente fala de uma vacina, a gente fala de uma imunização também ativa, né? Porque o organismo vai produzir esses anticorpos a partir de um estímulo. Então, as duas vacinas que a gente tem, que nós estamos com elas aprovadas, né? A Sinovac e a Oxford, as duas são de vírus inativado, porque isso também é importante. Então, a pessoa vai receber, né, por uma medicação intramuscular, um antígeno inativado. Então, é uma cópia do COVID inativada, que teoricamente não tem poder de causar doença. Tá? Nós ainda não temos liberado vacinas e podemos, né, com o passar do processo, chegar a receber, nós temos apenas uma vacina, que ela pode ter vírus enfraquecidos, não inativados.
que é o caso da febre amarela, né? O caso do sarampo, cachumba e rubéola, são vírus vivo atenuado. Então, as vacinas que nós vamos trabalhar com elas são de vírus inativado. Então, o primeiro ponto é, a vacina não terá o poder de causar doença. A pessoa não pode falar, olha, eu tomei, né, a vacina e eu fiquei com gripe, eu fiquei com Covid, isso não existe. Né? Gente, a vacina não tem esse poder. O que acontece quando a gente aplica uma vacina é que o organismo da pessoa vai entender, quando ele entra em contato com aquela cópia daquele vírus inativado, ele vai entender como se fosse um vírus. E aí o organismo da pessoa mesmo começa a disparar mecanismo de defesa natural, primário. Então, aquela dor no corpo, para aumentar a produção de anticorpo, a febre, um pouquinho de febre, que aumenta a circulação e a partir daí, né, os anticorpos conseguem chegar mais perto daquilo que o organismo entendeu ser o vírus mesmo, né? Então, isso pode acontecer quando a gente aplica uma vacina, qualquer uma vacina. O organismo reconhece aquilo e ele começa a disparar alguns mecanismos, né? Se é um vírus que tem afinidade, tropismo pelo sistema respiratório, como é o caso da Covid, ele pode espirrar, né? Ele pode ter aquele escalafrio, aquele mal-estar, mas aquilo passa e, teoricamente, o organismo daquela pessoa reconheceu a agressão, né? A partir desse reconhecimento, dispara aqueles mecanismos de identificação, de proteção, e aí faz o mecanismo de memória e guarda essa memória. Tá? Então, isso é importante, porque as pessoas, a gente começa a ter fake news que, olha, você vai ter paralisia cerebral, você vai ter convulsão, isso não existe. O chip, né, Raquel? Isso não existe, né? Isso é uma coisa que a gente tem que procurar desconstruir, tá? Então, ou seja, em síntese, né? Ao receber uma vacina, você pode ter, não que obrigatoriamente você vá ter, você pode ter reações primárias de defesa, e isso é muito bom. Quer dizer que seu corpo está ativo, reconhece a agressão e vai tentar começar todo o processo, né, de defesa e de construção de memória. Então, não existe isso. As pessoas podem ficar muito tranquilas, né, que não existe, tá? A gente nós trabalhamos com a vacina de gripe, de influenza, né, já há um tempo considerável, né? Um tempo considerável a gente está aí com a vacina de gripe. Então, essa vacina, ela segue o mesmo, um padrão muito próximo, né, da engenharia genética que a gente tem na construção, na elaboração da vacina. Então, a contraindicação praticamente não existe, né? Vacina de gripe, a gente dá para pacientes num quadro de imunodeficiência grave, idoso, né? Então, é uma vacina nessa perspectiva de reação adversa, de mal, causar mal às pessoas, praticamente nula, né? Então, as pessoas podem receber tranquilamente, e nós, como profissionais da saúde, que vamos estar, né? Porque enquanto vigilância, enquanto secretaria, a gente está ali na interlocução, na assessoria técnica, no apoio técnico de milhares de funcionários. E é uma vacina que a gente vai lidar com muita tranquilidade sob essa perspectiva. Nessa reunião que eu participei na quinta-feira, as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, ele vai monitorar, houve muita conversa sobre a eficácia da vacina, sobre o estudo que foi feito no Brasil, o estudo que foi feito na China e tal, né? Então,
está sendo implantado um sistema de monitoramento rigoroso das pessoas que recebem a vacina, da indicação da vacina. Então, a gente tem sistemas muito bons, né? Muitas vezes, as pessoas, a gente tem uma tendência muito grande, às vezes, a denegrir o que a gente tem, como assim, santo de casa não faz milagre, mas o Brasil, ele tem um dos melhores programas nacional de imunização do mundo. É bom que se diga isso. O Brasil tem história, né, Raquel? Nós temos história há mais de 100 anos, gente, né, em sistemas de imunização. Do mundo, você entendeu? Nós, né, quem trabalha na rede, quem é enfermeiro que tá vendo essa live, os nossos alunos mesmo, eles sabem que em relação ao PNI, assim que a gente chama, o Programa Nacional de Imunização, nós somos metódicos, mas a um extremo, assim, militar mesmo, né? Conferir temperatura de geladeira 3 vezes ao dia, obrigatoriamente, regularmente, todo serviço, qualquer serviço, supervisão de sala. Nós temos logística de distribuição de imunobiológico para campanhas nacionais muito grandes, como nós tivemos a febre amarela, como nós temos regularmente a gripe. Nós temos equipamentos de rede de frio, né, do nível central, quando todas as vacinas caem no nível central, a partir daí elas vão para os respectivos municípios, e a depender do tamanho dos municípios, como é o caso de São Paulo, nós temos 5 regiões dentro do município de São Paulo com equipamentos, prédios, né, refrigerados, caminhão-baú com controle de satélite, de temperatura, de trajeto, de tudo. Então, assim, nós no Brasil, nós temos know-how quando a gente fala de imunização. Então, são pontos importantes para tranquilizar a população, né? Primeiro, que nós vamos trabalhar, a população vai receber uma vacina do ponto de vista da reação, do mal-estar, extremamente segura, né? Quando a gente fala do Butantan, da Fiocruz, né? Nós estamos falando, né? O Butantan tem produzido vacina há muito tempo, Então, o processo, a qualidade, a população não tem que ter medo disso, né? E aí a gente passa por um rigor, que foi o rigor da Anvisa, que também é perfeito. É um protocolo, né, de monitoramento, nós temos que seguir esses protocolos, isso é segurança da população, segurança para quem vai receber o imunobiológico, e eu acho que em relação a esses aspectos a população deve ficar tranquila, né? Raquel, chegou inclusive aproveitando essa tua fala, até chegou uma perguntinha aqui bem pontual, que eu acho que para juntar com isso que você está falando, que eu acho que é um momento adequado até fazer essa pergunta. A Maitê, inclusive, a Maitê está perguntando para a gente, levando em conta a possível mutação do vírus que está acontecendo, essa vacina será como da gripe, que terá reforços anuais? Provavelmente, né? Quando a gente fala de vírus, né? Nós temos um monitoramento sistemático, né? Não é um monitoramento eventual, em que nós acompanhamos, nós temos notificação compulsória, né? Então, que é aquela notificação obrigatória de ser feito, por exemplo, a gripe, né? A gripe, ela tem já muitas décadas no Brasil e no mundo. A Organização Mundial de Saúde, ela determina o quê? Ela determina que todos os países tenham serviços que a gente chama de sentinela. O que são os serviços sentinela? São normalmente hospitais grandes de referência, né? E esses hospitais, eles têm um contrato, né? Aqui no caso, o Ministério da Saúde com a Organização Mundial de Saúde, que todo paciente que interna com uma síndrome respiratória aguda grave,
Então, você chega num pronto-socorro, por exemplo, com uma síndrome respiratória aguda grave, aquele hospital, chamado Hospital Sentinela, ele é obrigado a colher seu material biológico. Então, ele vai colher o suave da nasofaringe, da orofaringe, e vai mandar para um laboratório público, aqui no nosso caso, o Adolfo Lutz. Perfeito. Né? Então, esse laboratório, né, ele vai acompanhar se tem cepas novas de vírus respiratórios circulando. Okay. Quando a gente fala de uma doença de veiculação respiratória, de transmissão respiratória, ela tem uma importância muito grande, por quê? Porque ela pode dizimar a humanidade, né? Porque a doença respiratória, ela tem um potencial de transmissão, teoricamente, muito grande. Então, isso não é controlado, não tem sido controlado na vigência da pandemia. Por isso que a gente sabe, surgiu um vírus tal novo na China. Por quê? Porque a China também é obrigada pela Organização Mundial a fazer pesquisa de síndrome respiratória aguda grave. Então, veja bem, o vírus, né? O vírus, ele é um dos agentes, muito mais que uma bactéria, com potencial de mutação muito grande, muito grande. Então, com certeza, né, nós teremos variações de Covid e essas variações são monitoradas. No contexto da pandemia, é óbvio que esses hospitais sentinelas, por exemplo, lá na nossa região, Santa Marcelina é um hospital sentinela do Ministério, então os pacientes que chegam com síndrome respiratória aguda grave têm que colher o SWAB vai para o Adolfo Lutz, e o Adolfo Lutz vai falar, olha, é um rinovírus, aquele vírus que a gente tem muito frequente, que dá aquela sinusite, né? Aquela coisa, é um vírus sazonal, quer dizer, um vírus teoricamente circulante do outono e inverno, é um H1N1, é um H2N7, é um SARS-CoV, é um MERS, né? Então, que vírus é? Então, isso é feito regularmente. Então, com certeza, o vírus, como a gente já tem, né, mutações da sua série genética já ocorrendo, então a vacina, teoricamente, e outra, uma coisa que é importante que fique claro é que a gente não tem certeza de tudo. Né? A gente está vivenciando a pandemia. E a partir daí, a gente vai aprendendo com a pandemia. Isso é fato, né? Mas, teoricamente, pelos estudos que a gente tem, a vacina pega essa mutação viral, né? E, com certeza, a partir do ano que vem, o imunizante, o antígeno COVID, vai compor a vacina de influenza. Perfeito. Tá? Porque a gente começa a vacina de influenza com 2 componentes. Tá? Então, a gente tinha o rinovírus e o vírus sazonal, que matava muito idoso. Depois, a gente tem em 2009, 2010, uma epidemia com focos importantes do H1N1. Então, hoje, você já tem componentes H1N1 na vacina. Tá? Com certeza, a gente vai passar a compor nessa vacina da influenza o componente COVID, né? Com certeza. E a partir de agora, é também interessante que a gente saiba, a gente não vai imunizar, nós não vamos imunizar as pessoas e nós vamos conseguir eliminar o COVID do mundo. Não vamos. A partir de agora, o que a gente começa a conviver com o COVID. Então, tem que vacinar todo ano, né? Vira e mexe, vem uma notificação para a gente, olha, morreu um cara de 36 anos. Nossa, o que foi? Colheu o material, foi de síndrome respiratória aguda grave. Colhe o material, foi de H1N1. Então, aí, por quê? Porque o H1N1 continua aqui. Quando a gente pega um paciente, né, com sinais respiratórios, que ele complica, o diagnóstico que a gente tem dele é, esse paciente tem uma síndrome respiratória aguda grave. O que está causando essa síndrome? É H1N1? É COVID? É H2N7? Né? É um vírus sazonal? Aí a gente vai
colher o material para ver, mas a gente continua tendo gente morrendo de H1N1 no meio da pandemia de Covid, morrendo de Sim. H2N7, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa clareza. Eu estava vendo um dado, inclusive um dado recente, Raquel, que inclusive mortes em casa aumentaram 22%, inclusive, né? Porque agora, né, por conta de isolamento, as pessoas com medo, né, de sair de casa, deixam de ir ao médico, então muitas pessoas morrendo em casa também, porque a gente tem que lembrar que agora o mundo, não é porque a gente está vivendo num momento pandêmico, que o mundo se resume a Covid, né? As outras, como você muito bem ressaltou, as outras doenças, outros vírus estão aí também circulando, né? As pessoas estão morrendo também em decorrência de outros quadros virais, né? Raquel, outra pergunta aqui também muito pertinente, outra pergunta que é pontual. São 2 doses, né, a vacina, essa para a Covid. Sim. Qual a janela entre uma e outra, entre uma dose e outra? Nós temos, né? Nós trabalhamos sempre, quando você administra um imunizante, você, como eu falei, você dispara o mecanismo ativo. Então, o seu corpo reconhece a agressão, começa aquele mecanismo para não deixar aquele vírus progredir, e aí faz uma memória e armazena, né? Então, nós temos que dar um tempo para que esse processo ocorra. Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com uma indicação de 1 mês. Então, a gente vai trabalhar com intervalo mínimo. A gente chama de intervalo mínimo para você, porque quando você administra esse imuno, que você começa essa resposta imunológica, então ela sobe, depois ela tem uma tendência a estabilizar e começar uma queda. Quando você dá a segunda dose, você faz um efeito bluster, ele aumenta novamente e cria uma memória mais permanente. E aí a gente tem que respeitar, no caso, a gente está discutindo intervalo mínimo, 30 dias, né? Mas pode ser, né, pode haver mudanças. A gente trabalha normalmente com intervalo de vacinas de 2 meses, mas teoricamente a gente vai trabalhar com 30 dias de uma dose para outra. Né? Legal, então intervalo mínimo. Ok. Um intervalo mínimo, porque assim, você precisa dar um tempo para o organismo daquela pessoa, né? Receber teoricamente, aquela agressão, que a vacina vai fazer isso, o seu organismo vai entender, peguei Covid, mas você recebeu ali algo mais fraco, que não tem poder de causar doença, mas que o seu organismo, ao reconhecer isso, vai produzir memória, né? Então, você tem que respeitar esse prazo para que você não interfira nesse processo primário quando você entrar com a segunda dose. Então, intervalo mínimo 30 dias. Perfeito. A Jéssica, também uma aluna nossa também, lá da FASB, está perguntando, os profissionais da área da saúde, onde podem tomar vacina, né? Se tem um lugar específico, qual é a orientação para os profissionais da área da saúde sobre a vacinação? O que nós normalmente fazemos, né? Nós temos, no caso de São Paulo, mesmo estado, nós temos divisão regional, né? Então, em cada região, nós temos ali, no nosso caso, ali, vamos pensar o exemplo de São Paulo. São Paulo está dividido em 5 regiões de saúde, e essas regiões de saúde têm as suas supervisões de saúde, né? Porque São Paulo é muito grande. Né? Nós estamos cada supervisão de saúde, teoricamente, tem uma vigilância. Então, essa vigilância vai fazer interlocução com os serviços daquele território. Então, a vigilância vai fazer contato com o hospital e o hospital vai vacinar seus trabalhadores. A UBS, esses trabalhadores vão ser vacinados na própria UBS, né? E no caso, né, de um profissional que está de licença, ou ele vai ter que levar um comprovante, né? Uma carteira profissional, alguma coisa assim, para poder se vacinar
e um documento. Pelo menos é isso que a secretaria firmou na última reunião. Então, você pode ir no UBS, pode ser que seja mais burocrático, né? Você tem que ir na UBS, mostrar documento, às vezes encontra uma pessoa não tão preparada. Então, a nossa estratégia principal é pegar o hospital, olha, o hospital do meu território. Então, eu estou ali, por exemplo, em Itaquera, eu vou entrar em contato com o Santa, com o Valdomiro de Paula, com o Santo Expedito, e vou pedir do hospital a relação de funcionário. E aí ele vai me dar e a gente vai operacionalizar esse processo para que ele imunize os trabalhadores dele. Ótimo. Então, teoricamente, vai ser dessa forma. Jéssica, então está respondido aí. Nossa, Raquel, como chegam perguntas sobre a imunização agora, né? Uma outra pergunta também sobre isso é sobre os profissionais liberais. Aí até uma pergunta também minha, né? Por exemplo, profissionais liberais, então psicólogos, como é que vai ser feito como é que vai ser esse programa de vacinação também para profissionais liberais? Nós temos olha, uma coisa que precisa ficar muito claro, a gente está bastante preocupado, é a quantidade de vacina. Né? Quando eu falo assim, olha, nós estamos com 6 milhões de doses de vacina. Epa, isso é nada. Né? É verdade. Isso é nada. De 220 milhões, né, Raquel? Né? Só São Paulo tem 12 milhões. Então, quando você fala assim, olha, nós estamos com 6 milhões de vacina, e assim, feliz da vida, nós, técnicos de saúde, ficamos super preocupados. Por quê? Porque vai haver muita confusão nesse processo. A gente não acha que ele vai ser liso. Então, assim, no documento do Ministério está escrito profissionais da saúde da linha de frente. Da linha de frente. O que é essa linha de frente? Exatamente. Vamos definir o que é linha de frente para começar, né? O que é essa linha de frente? Serão os serviços, por exemplo, pronto-socorro? Qual é a linha de frente? Né? É aquela pessoa que está na recepção. A pessoa que está na recepção do hospital, ela está na linha de frente? Ela é considerada como linha de frente? Entendeu? Né? Então, assim, haverá alguma turbulência nesse sentido, a gente tem certeza disso, né? Então, é óbvio que aquele profissional que trabalha no hospital é linha de frente. Aquele que está no pronto-socorro é linha de frente, mas aquele que está no ambulatório, não sei. Então, assim, essa definição tão precisa, a gente ainda não tem. Mas o que nós sabemos, né? O que ficou acertado foi uma das perguntas que mais nós trabalhamos junto à secretaria. Profissionais de saúde, alunos, né? Nós temos um número de alunos gigantesco, né? Considerando as faculdades, estavam todas as faculdades presentes, o USP, Unicamp, o Unifesp, tudo presente, todo mundo presente, assim, como vai ficar os nossos alunos? O hospital vai pedir vacina para os internos, para os alunos de enfermagem, para os alunos da psicologia que estão lá dentro com o paciente, né? Da física. Quem vai fazer isso, né? Falou assim, olha, teoricamente, esses alunos vão receber vacina como se fosse profissional do hospital. Então, eles vão tomar no equipamento que ele está estagiando, né? Mas haverá, assim, mais alguns filtros, Breno. Então, algumas profissões, de um dentista, porque está ali no procedimento invasivo, não haverá dúvida, né? Mas algumas categorias eu acho que a gente vai ter problema. Isso vai gerar muito desgaste. E não é porque nós não temos, né? Quando a gente fala assim, olha, por exemplo, São Paulo. São Paulo, nós estamos com 3.020 postos para imunizar. 3.020 postos. Então, nós não vamos trabalhar só na UBS, nós vamos ficar no metrô, nós vamos para o shopping, nós vamos para a praça, nós vamos para vários lugares. Por quê? Porque a gente já tem essa rede.
A gente já Uhum. tem equipamento, a gente já tem onde armazenar. O problema é a quantidade de vacina, Sim. né? É a quantidade de vacina. Quando começou a guerra política, o Butantan está em São Paulo, logo eu me adiantei, né, com a Sinovac, eu vou trazer vacina para São Paulo. Isso fere o princípio do SUS. A saúde é direito de todos, não é de quem mora Exatamente. em São Paulo. Só vira aquela guerra, Exatamente. o cara vai comprar passagem, vai vir de Pau de Arara para São Paulo para tomar vacina. Isso não E pode acontecer. vacina é vitória do SUS, tá, gente? Né? Diga-se de passagem. Então, nós somos regidos por tudo aquilo que o SUS sempre preconizou durante esses anos todos. E é verdade. Excelente fala, Raquel. Então, nós vamos ter que administrar isso com muita parcimônia, né? E aí a orientação da população, quando a gente fala de coletividade, de cidadania, né? Vai ser um momento desse exercício acontecer de fato, porque nós não temos, porque ninguém no país, no mundo que vende vacina, a Índia é um produtor importante, a gente recebe muito imunobiológico da Índia e de outros países, esses países estão preocupados com a sua população nesse momento. Não quer Tá. vender uma quantidade grande para o Brasil, como não quer vender para ninguém, né? Então, graças a Deus que a gente tem o Butantan, o Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, né? Ó, verdade. Graças a Deus, porque está aí trabalhando de noite para produzir vacina e já tem expertise nessa área importante, né? Então a gente também não tem essa preocupação, mas não tem como operacionalizar essa produção para 200 milhões, 400 milhões, teoricamente, de doses, você precisa de duas. Então, você já meio que responde uma outra pergunta. Tem uma outra pergunta que chegou aqui, se nós teríamos aproximadamente de 80% a 90% da população vacinada. O que você acha? Olha, nós temos um plano operativo, né? Vários estados começaram a imunização dia 18, né? Assim, aquele começo bem político, Uhum. né? A gente está prevendo, agendado o dia D, que é o dia que a gente faz uma mobilização nacional para fazer uma cobertura maior para o dia 25 de janeiro. Né? Isso. Então, é a data que a gente tem para fazer o dia D, que a gente chama de dia D, que é um Isso dia aqui em São de Paulo? vacina. Em São Paulo, Inclusive, né? e nesse movimento, né, nós vamos de 25 de janeiro, que é a programação do plano operativo, até aproximadamente 28 de março, vai Uhum. vacinar o quê? Profissionais de saúde da linha de frente, tá? Idosos a partir de 60 anos que estão em asilo. Então, é óbvio, nós tivemos muito óbito, né, em instituição de longa permanência para idoso, que são os asilos. Então, essa população, ela tem um risco muito grande, então ela entra junto, né, e depois nós vamos vacinando os outros segmentos, 75 e tal, até 28 de março. Depois nós, indígenas e tal, então populações com risco muito aumentado mesmo. Aí de 28 de março, né, você começa os outros segmentos. Então nós vamos vacinar, muita gente só vai conseguir se vacinar lá no final do ano. Tá. Lá no final do ano. Então, todos os cuidados, a máscara, tudo isso vai continuar o ano inteiro ainda. Isso é bom frisar, perfeito. Não é porque O agora ano está chegando a vacinação que agora é oba-oba. Quer dizer, já está acontecendo oba-oba, né, Raquel? Imagina agora com a vacinação, aí que o pessoal tem aquela falsa impressão, né, de que tudo passou. E não passou, né? Temos que continuar com os nossos cuidados. Exatamente. Uma coisa que as pessoas comentam, né? As pessoas, passamos por fase, né, de isolamento social,
Diminuiu os casos, vamos liberar. Você vê que a gente está sem leite, sem oxigênio em vários lugares. Por quê? Porque as pessoas foram para a rua, foram comemorar, né? Foram para a praia, e trouxeram Covid para muita gente. Né? Conheço gente que não estava saindo dentro de casa e pegou Covid porque trouxeram de fora. Exato, eu também. A gente tem o vô aqui, que a gente está internado, está na UTI, exatamente isso, né? O neto na balada e tal, e tal, e tal. O vozinho está na UTI. Então, assim, tem que haver essa consciência coletiva, né? Mas o governo não quer comprar vacina, não quer produzir. Não tem como fazer isso. Nós estamos falando de um produto que passa por um rigor de produção e, além disso, nós temos outros problemas, que é a seringa, onde é que guarda 200 mil... Então, isso vai ser paulatinamente. Então, está corretíssimo, né? Os epidemiologistas, os técnicos de saúde, nós temos que trabalhar com a população de risco mesmo. Então, vamos pegar quem está no asilo, quem é um deficiente que está em instituição de longa permanência, esse tem um risco muito maior de morte, né? Então, começa-se por esses segmentos e isso vai ampliando. As ações de isolamento, os cuidados de higiene, eles devem continuar da mesma forma, senão a gente vai continuar perdendo muita gente. Porque a gente não consegue fazer chegar essa vacina naquele cara que tem diabetes, naquela pessoa que está com obesidade, que tem matado muito. A obesidade tem sido um fator, né, de uma comorbidade que contribui muito com a mortalidade, né? Raquel, e já fazendo... Oi? Não, conclui, desculpa, eu achei que você tinha... Conclui, por favor. Hoje, a vigilância, ela investiga os óbitos por Covid, né? E é muito comum a gente ligar, olha, quantos anos tinha? 53, 56, fator de risco, obesidade. Então, essas pessoas, elas vão continuar expostas por um tempo muito grande. Né? Muito grande. Então, os controles, né, de isolamento, de higiene, precisa ser mantido e com o mesmo rigor. Não, sabe o que eu ia perguntar? Eu ia fazer, para falar a verdade, até me veio, eu estou escutando você, me vem uma lembrança muito da minha infância, que eu lembro que nas datas de vacinação, nos dias que nós íamos vacinar, minha mãe sempre foi muito, meus pais sempre foram muito rigorosos, muito atentos a isso. Eu lembro que no dia, a gente se trocava, a gente colocava roupinha, sabe, para a gente ir até o posto de saúde para tomar vacina. E isso era rigoroso, era uma data que eu sentia como uma celebração, sabe? Era uma coisa levada muito a sério. E hoje, já de algum tempo, a gente vem percebendo que isso tem se perdido, né? Dados também, estatísticas, cada vez menos o brasileiro tem se vacinado. E aí a gente vê, né? Todo um movimento negacionista e um movimento anti-vacina. Raquel, por que nós estamos chegando a este ponto, né? Por que nós estamos passando de todo um enaltecimento, né, que tínhamos da ciência para uma situação obscura, né, de falta de informação e de notícias falsas? O que você acha que aconteceu? Nós retrocedemos? Na verdade, na minha percepção, eu participei de campanha sempre, né? 28 anos de prefeitura, então não sei contar quantas campanhas de vacina eu já participei na vida. Mas o que aconteceu? O PNI deu tão certo, o programa de imunização deu tão certo que as pessoas deixaram de se vacinar. O que significa isso? Você não vê, eu me lembro que eu tinha uma coleguinha no primeiro ano lá do primário lá, e que a gente estava com 7 anos, chamava Arlete. Eu perdi contato, não tenho mais contato. Beijo, nós entramos no primeiro, a sala era junto, a gente também era vizinha, a Arlete pegou paralisia infantil. Então, ela ficou com uma sequela importante, né? Então, eu tive sarampo. Quando a gente tinha sarampo, quase que o bairro inteiro parava. As crianças eram internadas por pneumonia grave.
As mães tinham até uma árvore que chamava sabugueira, tem que dar chá de sabugueira, que não sei o quê, pro sarampo. O que aconteceu? As vacinas, elas foram apagando da memória das pessoas esses eventos trágicos, né? Meningite, nós tivemos uma epidemia de meningite, Verdade. quantas crianças e adolescentes morreram, né? Por conta da epidemia de meningite. Então, aquilo, as pessoas não conseguem associar um benefício. Como você vai tendo pais mais jovens, pessoas mais jovens, não faz parte do imaginário delas a tragédia que essas doenças causaram nas famílias, né? Então, o êxito do programa, né, ele acabou gerando esse relaxamento, né? A gente, coqueluche, as crianças morriam, a coqueluche, a depender da gravidade, os órgãos se rompiam de tanto que a criança tossia. Então, as crianças morriam mesmo, né, de coqueluche. Tinham paralisia infantil, morriam muito de sarampo. E aí você começa a imunizar na escola, fazer as campanhas, fazer os dias ampliar a rede de imunização. Então as pessoas falam, isso nem existe, é bobagem, eu nunca me vacinei, não peguei, né? Então, nós que trabalhamos com a vigilância, nós ainda conseguimos ter a incidência dessas doenças, porque a gente recebe a notificação, a gente fala assim, olha, coqueluche está voltando, olha, o sarampo voltou, né? Então precisa virar uma epidemia para a população ver, falar, olha, isso é grave. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? A gente pode dizer que todo esse processo, e também a gente tem uma característica. O Brasil, ele é um país de portas abertas, né? Então, você recebe povos de todos os lugares do mundo. E a gente começa a conviver com doenças que a gente já tinha erradicado, né? Porque vem de países em que a vulnerabilidade é muito grande, então a gente começa a receber doenças que a gente já tinha erradicado, né? O próprio então, sarampo, realmente né, Oi? O próprio sarampo, né? O próprio sarampo que você deu como exemplo, né? O próprio sarampo, a gente tinha selo de erradicação do sarampo, perdemos, né? Por conta da epidemia que a gente teve. Então, é uma pena, né? Eu acho que a Covid, né? O SARS-CoV, essa doença, ele ensinou coisas para a gente, né? Nós perdemos, mas ele vai deixar uma memória aí que eu acho que nós vamos, de alguma forma, usufruir dela algum tempo. As pessoas ficarão mais alertas à importância da imunização, né? Diga, Breno. Não, eu quero... Tem 3 perguntas que eu acho que eu posso juntar numa só. Que são como está se repetindo essas perguntas, então eu acho que o pessoal quer saber. Que a vacina tem pacientes oncológicos, pacientes, né, pessoas que tiveram resultado positivo na sorologia. Todos os pacientes todas as pessoas podem ser vacinadas, não tem nenhuma contraindicação. Não. Nós precisamos, quando a gente fala de imunização, a imunização é uma coisa complexa, né? É muito complexa a imunização. A resposta imunitária, ela depende da qualidade também da vacina, mas também depende da capacidade do sistema imunológico, né? Então, eu preciso de um sistema também ativo para poder essa vacina fazer um bom efeito. Mas, lógico, com certeza absoluta, pessoas com maior risco receberão a vacina. Né? Receberão a vacina, ela não é de vírus vivo, então ela não tem poder de causar doença nessa pessoa. Mas a depender do caso de uma pessoa que esteja extremamente debilitada, ela não tem sistema imunológico para fazer memória, né? Então, mas vão receber e são prioridades. Tá, então é isso, gente. Não tem nenhuma contraindicação, a vacina é para todo mundo. É uma vacina segura, Raquel está aqui enfatizando
sempre isso, e a gente tem que confiar. Nós temos agora 2 vacinas e nós temos ainda uma possibilidade, não sei como é que ficou isso, né, Raquel, da vacina da Índia, né, que Sim. ainda está em trâmite isso, e parece que aqui em São Paulo tem ainda algumas vacinas, mas que precisam ainda ser trabalhadas, né? Isso. Em que pé que ficou isso? E qual é a situação dessas vacinas? O Ministério da Saúde, né, a gente tem acompanhado, porque a pressão também em cima da gente, que trabalha ali na organização desse processo é muito grande. Uma grande discussão por exemplo, alguns processos, né? Alguns processos, o Ministério da Saúde não tem investido tanto, por quê? Porque é uma burocracia enorme para vender 2 milhões de doses de vacina. Quer dizer, não vale a pena operacionalizar todo um trâmite, né? Por conta disso. Então, são mais de 200 pesquisas envolvendo vacina. Nós teremos durante esse processo, nesse semestre ainda, e no outro com certeza, várias dessas vacinas sendo liberadas, aprovadas, passando pelo teste, né, pelas etapas de pesquisa, e com certeza nós vamos receber várias, né? Várias. O que eu vejo, o que a gente tem acompanhado é que, em alguns casos, o Ministério declarou mesmo, falou assim, ó, não vale a pena todo esse trâmite, assumir tudo isso para receber 2 milhões de dose, não tem sentido, né? Não tem sentido, mas nós vamos receber aí uma gama muito grande da Índia, né, vários laboratórios trabalhando intensamente nesse sentido. Eu acredito que nós vamos começar com essa limitação nos primeiros, março, abril, mas maio, junho, a gente já deve estar com muita vacina aí. Eu acredito que a gente vai receber muita vacina aí nesse período, porque tem muita gente trabalhando nisso. Que venham, né? Serão muito bem-vindas. Raquel, a gente está chegando no finalzinho, mas eu quero aproveitar. Então, acabou que o nosso bate-papo virou realmente tirar dúvidas. Olha como as pessoas precisam, né? Você vê que chegam cada vez mais perguntas aqui. Como é importante, viu, Raquel? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Deixa eu enfatizar isso. A Raquel a Raquel, acima de tudo, gente, a Raquel é uma profissional que eu admiro, eu tenho uma admiração tremenda, é minha amiga, né? Eu tenho uma honra de ter uma amiga como a Raquel. Muito obrigado mesmo. Raquel, estão falando sobre o pré-cadastro, que o governo, né, disponibilizou o link, serve para o Estado fazer uma previsão de doses a serem fabricadas? Esse pré-cadastro vai funcionar de que maneira? Olha, o pré-cadastro, o que a gente vivencia no dia a dia? O Brasil não tem estrutura para processos desse tamanho. Okay. Não tem, né? Então, o pré-cadastro, ele pode até ajudar o país no sentido de ter uma clareza maior de onde os segmentos estão, né, onde vai precisar de mais, de menos, mas eu acho que o Brasil não dá conta do pré-cadastro. Né? A gente viu em outros países, a pessoa recebendo uma cartinha, né? Hello, você recebeu a oportunidade, mas o Brasil não tem como operacionalizar isso ainda. Nós temos, né, alguns aplicativos de vacina já no Ministério, mas isso está rolando há décadas e não consegue operacionalizar. Pela experiência que nós temos do sistema de notificação da própria doença, né? O EpiSUS, o e-mail, né, da própria, a notificação da própria Covid, a gente tinha muito problema para operacionalizar, para a notificação chegar. Vocês acompanharam isso na mídia, né? Olha, está subnotificando porque caiu o sistema. Olha, isso é político, porque não, o sistema não roda. Às vezes a gente passa o dia inteiro com aquele sistema e não consegue notificar um caso porque não roda. Então, esse pré-cadastro, ele
tudo que a gente fala que é um dado, que é uma informação, é óbvio que é útil para alguma coisa, né? Mas eu acho que no sentido de, nesse momento, operacionalizar o processo, não acredito muito. Essa é uma opinião muito pessoal, né? Tá Pela experiência que eu tenho com os vários sistemas do Ministério, eu acho que nós não temos rede para isso. Nós vamos ter um funcionário na ponta, vacinando enlouquecidamente o tempo todo. Concorda? Entendi. Tá, sim, Né? lógico. Eu Aham. vou ter aquele profissional que está ali, que é, por exemplo, um administrativo, ele vai estar no sistema lançando para mim o seu nome, a sua idade, a sua profissão, para eu te dar a vacina. Eu não vou ter alguém para ficar buscando esse contato em um pré-cadastro. Eu Porque não tem isso acredito também. eu não É verdade. acredito que operacionaliza. É uma opinião minha a partir da experiência que eu tenho trabalhando nesse setor. Opinião por sinal, com muita Eu acho que veracidade não. e uma pessoa que conhece. Então, acho Eu que acho você. que não rola. Não rola, vai criar tumulto, mas é válido, né? Se é um sistema de informação, está disponível, se pode gerar algum dado, tudo bem, é válido, né? Mas eu acho que nesse momento não dá para operacionalizar isso. Bem, eu estava aqui vendo se tinha mais algumas perguntas, mas eu acho que muitas das perguntas também que apareceram aqui agora a gente respondeu já nesse bate-papo. Raquel, para a gente fechar mesmo, então, né, e não tomar mais o teu tempo, me fizeram uma pergunta que isso eu acho que é algo para a gente pensar mesmo. Você já tinha comentado no comecinho da live sobre as notícias falsas, né? Eu também falei um pouquinho sobre isso na abertura da live. Como é que a gente pode se prevenir, né? Ficarmos atentos às notícias falsas, aonde que nós buscamos, né, informação de verdade, fidedigna? Como é que a gente pode lutar contra essas fake news? Nós temos, né, eu sempre falo para os meus alunos, ou mesmo para a rede, quando eu vou orientar, eu falo assim, o Ministério, ele tem muita informação, né, muita, mas, na minha opinião, um dos melhores espaços para buscar essa informação é o CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, tá? Lá, gente, anota aí. O CVE, ele atualiza para a gente os protocolos técnicos das vacinas, o calendário de vacina, a agenda. Então, tudo que for dúvida técnica, eu vou tomar uma dose, eu vou tomar duas, eu posso tomar, eu não posso tomar, o CVE. Né? O CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica, Alexandre Branjac, de São Paulo, é super fácil. Botou o CVE lá, ele sai na primeira chamada. É o portal, tanto para técnico, quanto para uma pessoa da área da saúde, ou uma pessoa que queira informações mais técnicas, é o melhor lugar para mim, para obter essas informações. Ele é bem didático, vai estar lá, vacina Covid. Tá. Você entrou, vai ter tudo lá. Um informe técnico, que vacina está sendo aplicada, né? Quais as reações, enfim, tudo, né? Então, tomar muito cuidado com isso, né? E é o que como você sinalizou, é o que eu falei o tempo todo. Fiquem tranquilos com a vacina, porque as vacinas que nós estamos trabalhando é vacina de vírus inativado, tá? Então, ele não tem poder de causar doença. Tá bom? Muito bom, muito bom. Gente, eu quero agradecer então a todos que participaram, mandaram perguntas. Se ficou alguma pergunta, me mandem no privado as perguntas, qualquer coisa eu repasso para a Raquel depois, a gente vai respondendo isso com calma. Mas eu quero muito, muito, muito agradecer a tua presença, viu, Raquel? Acho que é uma contribuição assim espetacular que nós tivemos essa noite, de muito aprendizado também. Quando eu fiz a divulgação um pouco mais cedo, hoje da nossa live, eu recebi muitas mensagens durante o dia assim, nossa, professora Raquel, quero acompanhar, vou participar da live, escutar a Raquel é sempre um privilégio e tal. Olha, Raquel, você tem fãs e eu sou um deles, viu? Obrigado, viu, querida? Obrigado mesmo.
E E uma a gente boa noite vai para você. conversando. O que tiver de novidade, a gente pode ir passando, né? Porque é isso aí, nós vamos estar lá na linha de frente da campanha, vacinando o pessoal, organizando, operacionalizando o processo, né? Mas vai ser um momento, assim, do povo, né? Tá bem consciente mesmo. Acho super importante isso que você está fazendo, para que as pessoas ajudem, né? Porque quem vai participar disso não é só quem está lá vacinando, é a informação que roda, é a percepção, não, agora não é o momento, vamos esperar, vamos realmente priorizar esse idoso que está lá institucionalizado, isso é importante. Então, assim, essa consciência coletiva, ela precisa continuar existindo e tomar os cuidados, né? Não baixar a guarda. É. Isso não vai parar aqui, não. Eu tô agendando uma live com o Gregório, com o João Gregório, professor também lá da FAP. Perfeito, Vamos perfeito. conversar bastante. Então, aguardem novidades, que ainda vamos ter uma live espetacular também com o João Gregório. Perfeito. Então tá, Raquel, um grande beijo para você, uma boa noite. Obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso a todos, uma ótima semana e nos falamos. Até a próxima, querida. Um beijo. Beijo, beijo, tchau. Cuidem-se, um abraço. Tchau, tchau. Eu voltei aqui. Voltei só para. Gente, eu vou deixar. Eu vou tentar salvar a live, tá? Já me perguntaram aqui. Você viu que espetáculo, né? A Raquel é sensacional. Obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Mandar um beijo para quem está aí ainda, Valdir, os alunos da FASM. Gente, você sabe que nós amamos vocês, né? Obrigado pela presença. Val, Cissa, Kátia, Jéssica, todo mundo que fez perguntas. Eu vou deixar salvo aqui então. Beijo, gente, uma boa noite e aguardem novidades na próxima live com o João Gregório, tá bom? Se tudo der certo, vamos falar um pouquinho mais, vamos continuar falando sobre esse momento da pandemia, tá? E sobre a vacinação. Beijo, gente, valeu.